Começa a noite de sábado, dia 7 de setembro de 2024, programa Sem Noção de número 2000, não sei quantos programas aqui no ar na Vale TV, câmera 2, ó. Mas esse ensaio dessa câmera 2 aqui, eu tenho que falar que é graças ao nosso novo diretor aqui no programa, o Léo Frank, que tá começando hoje aí no Switch, comandando o programa. Eu destituí lá o Vitor, porque ele demorou pra me responder no WhatsApp aproximadamente 4 dias, então demiti ele e botei o Léo Frank, que tá aí atrás das câmeras, né? Ô, Léo, obrigado pela tua presença aqui hoje e daqui pra frente, muitos anos aqui no programa Sem Noção, hoje muito especial, pra tratar de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, meu amigo psicólogo Romildo Colione, é isso aí, acertei? Exato. Eu sempre tenho medo de errar o teu é meio, como é que se diz, o poderoso chefão? Exato, Corleone, pessoal. mas é Colione. Uhum. Romildo Colione hoje um sócio já do programa, se tratando de saúde mental, falando de adoção, né? acolhimento, o cara que é um dos cabeças lá do Lar Colmeia, lá que ajuda na gestão. Cara, obrigado pela tua presença. Falei com a Mariana Status, a nossa colega aí, que sempre nos dá várias dicas aí de entrevista. E nada melhor do que começar o mês de setembro, né, falando de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. Boa noite, cara. Boa noite. Então, primeiramente, agradecer, né, por poder falar sobre esse assunto que é tão caro, né, tão importante, né, e que ainda tem muito tabu, né, Pablo? Então, o Setembro Amarelo, ele é uma campanha alusiva, né, à questão do suicídio, né, a prevenção do suicídio. Mundialmente, ele é datado no dia 10 de setembro. Aqui no Brasil se comemora não, né? Faz o mês inteiro, né? De palestras, campanhas, conscientização, tudo, né, do perigo, do que tá rondando isso. Bom, a gente pode combinar, a gente tava falando fora do programa, né, Romildo, que já era um grande problema de saúde, né, no caso a saúde mental, suicídio e tal, e depois da pandemia se agravou demais, né, as pessoas ficaram, né, enclausuradas por alguns meses, anos, né, e depois com a enchente também, tu tava me falando, tinha pensado nisso, cara. Exato. Então, até não se tem dados tão recentes, né, mas aqui no Rio Grande do Sul é um número altíssimo, né? Nós somos os primeiros do ranking em questão de suicídio. Isso é impressionante, né? O Rio Grande do Sul, olha os estados todos do Brasil, a gente está liderando, infelizmente, esse ranking de suicídio, né? E com essa desastre, né, climático, essa enchente, então isso também é um fator de risco para o suicídio. A questão da perda, né, tanto estrutural, porque a enchente levou muitas vezes o trabalho, a casa, o ganho daquela pessoa, né, então isso é muito perigoso, assim, né, às vezes a pessoa já não tem uma questão de saúde mental muito boa, a pessoa que daqui a pouco ela vai levantar a cabeça e vamos tocar a vida, vamos tentar se recuperar, mas tem aquelas pessoas que vão cair, né, cara? E um dos fatores de risco também é a saúde mental, né, da própria pessoa, às vezes o próprio casos na família também, né. Eu vi uma entrevista, né, a repórter perguntou, dona fulana, não me lembro, né, mas dona fulana, a senhora tem quantos anos? Eu tenho 89. Daí ela disse, setembro minha casa foi devastada. E agora, de novo, perdi tudo. Daí eu te pergunto, Romeu, tu como psicólogo, qual força de vontade, de onde uma pessoa com quase 90 anos vai tirar a força de vontade sozinha para reconstruir a vida que já tá indo pro fim, né? A saúde mental dessa pessoa, olha, cara, a gente tem que louvar se tá tudo em cima, tudo certinho. Exato, né? Já tem perdas ao longo da vida, né? A questão da idade, e aí, às vezes, perder todos os seus bens, lembranças, né? Muito importantes, às vezes que não tem como recuperar, né? Mas hoje, por isso é importante, né? Teve todo um trabalho da saúde mental, né? Psicólogos voluntários de outros estados nos ajudando, abrigos, né? Conversando, né? Vamos entender o que está passando essa pessoa, né? O próprio médico psiquiatra também, né? Tem casos que é importante a medicação, né? E é isso também um ponto importante, né? Às vezes você tá com esse pensamento, ou sabe de alguém, tá com ideação, né? O que é a ideação? É aquele plano, né? De cometer algo. Tem uma pulguinha ali na cabeça, ali, falando, né? Tentando colocar alguma coisa na pessoa. Exato. É importante, né? Então, buscar serviços de saúde como a UPA, o CAPS, CVV, que é muito legal, telefone, né? Às vezes a pessoa tá se sentindo deprimida, pensou ali numa bobagem, daqui a pouco no telefone tem alguém do outro lado, que eu já entrevistei o pessoal do CVV. Tem alguém do outro lado ali extremamente preparado pra te acalmar, pra te trocar uma ideia contigo, saber se tu tá sozinho, se tu tá com alguém, se pode te ajudar. Então, tem vários, né, meios, mas de repente é muito complicado nesse momento pra pessoa, né? Certo é tu ter uma prevenção disso, né? Por isso tem um Setembro Amarelo, pra gente falar sobre isso. Daqui a pouco uma pessoa tá aí em casa assistindo e diz, eu já pensei uma vez. Se tu já pensou uma vez, o interessante daqui a pouco é tu colocar isso pra alguém, explicar o porquê. Por que eu pensei isso? Será que tem alguma coisa que tá mal resolvida? Vamos tentar resolver. E eu vi uma palestra essa semana que tem um grande número também, a gente tá falando aqui no suicídio, de pessoas de todas as idades, né? Desde um pré-adolescente ali até uma pessoa de idade. Daí eu vi um dado que muitas pessoas que acabam, né, indo para essa estatística, né, tirando a sua vida. Que entra para essa estatística, às vezes são pais ou mães de crianças
portadores de alguma deficiência, que simplesmente não tem apoio de ninguém, não tem às vezes apoio do Estado, que se sente sozinha e acaba tirando a própria vida, né? Então, tu trabalha também num local que daqui a pouco tu consegue trabalhar isso com as crianças, né? Que entram numa depressão ou começa a desenvolver um quadro de saúde mental, né? Como é que é isso aí, cara? Tu vê isso desde a adolescência ou do pré-adolescente? Tem isso mesmo? Tem. E às vezes sinais pequenos, né? A falta de apetite, a perda de sono, né? Ou às vezes você vai estar ali brincando com a criança não vai ter interesse em sair, né? O próprio adolescente. Hoje tem muitas chamamentos, assim, coisas que atraem ele a se isolar, né? É o computador, é o celular, né? E aí esses jogos online, muitas horas, que também vai ao mesmo tempo convívio social e uma criança, né? Exato, isolando, né, que ele não tem aquele contato, assim, de brincar, de poder trocar, de poder até falar sobre aquilo que está angustiando, né, às vezes fica só ali guardado, né, triste. As próprias mídias sociais têm várias pesquisas agora falando muito sobre isso, né, porque às vezes a gente vê aquele Instagram maravilhoso, aquele cenário idealizado, e aí para nós é difícil. Imagina para uma criança, para um adolescente, às vezes que está em formação, não entende, né, que muitas vezes aquilo não é real, aquela praia lindíssima, né, com aquele cara que é um influencer infantil ali, ou pré-adolescente, que tem tudo, cara. Que tem tudo. Simplesmente o cara faz um vídeo, tem milhões e milhões de views, né? Que tá vendo um vídeo pra uma criança, pra um pré-adolescente, que tá vendo ali uma realidade que não é aquilo ali, cara. É a realidade de menos de 1% da população, que é um cara que tem tudo ali na vida, né? E uma criança dessa olha aqui lá, meu pai não pode me dar nada, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho tudo isso. Então, pode trazer pra um quadro desse de ansiedade, depressão, né? De isolamento social mesmo, né? Eu vejo crianças, às vezes, que não sabem correr. A gente toma bola. Não desenvolveu uma coordenação motora ali porque vive em casa, isolado. E isso é muito preocupante, né? E ali na frente, um adulto desse pode se tornar um cara reprimido, um cara que tá ali trancado na vida, né? Não teve uma frustração, que não teve, né? Enfim, não teve a experiência da vida em si, né? Tu, como psicólogo, tu recebe pessoas, tu tem relatos, assim, de pessoas que a vida social é legal, tá tudo bem, o fulano tá sempre bem, tá sempre rindo e tal, mas na verdade lá ele esconde dentro um quadro de depressão. Geralmente é assim, porque eu já tive casos de pessoas que eu conhecia que vieram a cometer o suicídio, né? Que eu, cara, não acredito nisso, cara. Um cara que a gente, ou uma pessoa que a gente, pois é, cara, mas não dá pra entender isso, né? É assim, cara, geralmente ou não? Tem algumas teorias, né, alguns psicólogos que falam que nós somos como as cascas de uma cebola, né? Temos várias personalidades e às vezes a gente, por questão de vergonha ou até mesmo de status, né, não quer mostrar esse lado frágil, né? Que nem falávamos antes, pessoal das Forças Armadas, policiais. Hoje tem estudos que relatam que policiais cometem mais suicídios, morrem mais no suicídio do que em confronto armado. Imagina então, isso, cara. Pelo um lado ali, morre mais policial, tem uma estatística aí, né, com suicídio, nas forças policiais, do que em confronto com... É absurdo, né? E aí é justamente isso, né? É essa imagem social... O cara que tá armado ali, força, fortão, né? Tal, que demonstra segurança, né? Segurança, né? Que tá tudo bem, que não pode estar nada errado, né? E bem pelo contrário. Às vezes, esse pai de família, ele tem problemas, ele tem contas, né? Ele tem questões na sua própria vida profissional, né? Que tá ali com ele, não sai, né? Não consegue administrar aquilo tudo. Olha só, quem chegou agora, eu tô com o meu amigo Romildo, psicólogo, Romildo Colione, e a gente tá falando sobre o Setembro Amarelo, né? Que é o mês alusivo à prevenção ao suicídio. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, na volta a gente vai conversar um pouco como a gente pode identificar ou ver que uma pessoa daqui a pouco, ou dar alguma dica pra prevenir, daqui a pouco prevenir isso. Já teve esse pensamento, o que eu posso fazer, onde eu posso procurar ajuda. Então não troca de canal que a gente já volta. É isso aí, cara. Quem chegou agora, eu tô com meu amigo Romildo Colione, psicólogo, um cara que é o PhD nesse assunto aí. Primeiro de acolhimento, o cara trabalha lá no Lar Comédia, já vi várias vezes aqui no programa, só que a gente convidou ele pra vir hoje falar sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, que a gente tem que estar de olho, cara. Saúde mental, hoje é uma doença, né? O problema da saúde mental é uma doença de saúde pública e é uma doença silenciosa, né? A gente não vê. A pessoa fica com ela ali, a gente falou no primeiro bloco, né? Uma tristeza, todo mundo pode ter tristeza, né? Sim. Né, Romildo? Faz parte da vida humana, né? A tristeza, ela até é um dos sentimentos, escape, né? Emoções básicas, importantes até para nós elaborarmos questões da nossa vida. O problema é quando essa tristeza começa a ser demasiada, né? Prolongada, começa a atrapalhar a tua vida, né? Você acordar de manhã e pensar, hoje eu não vou trabalhar, né? Hoje tá muito difícil, né? Ficar no quarto escuro, deitado, né? Às vezes querer pegar atestado,
não poder ir Hoje trabalhar. eu não tô com vontade, né? Claro, eu tenho dias no inverno ali que eu não tenho vontade de levantar da cama, mas daqui a pouco você tem aquela vontade de ficar em casa mais ou ficar isolado no teu quarto por 1 ou 2 dias a mais, um pensamento mais forte. Daqui a pouco é alguma depressão, alguma coisa que tá começando a se manifestar e a gente deve procurar ajuda. Como identificar isso, cara? Você tem na escola um colega, ou tem no trabalho um colega que tu desconfia, ou te falou alguma coisa, tu tem que pegar aquela vírgula ali. Tem algumas dicas que a gente poderia dar, assim, alguma coisa. O cliente falou pra mim fora do programa aqui, né? Às vezes o cara que fala, vou me matar, que nem esse cara fala, esse aí não, quando fala, não faz. Calma, né? A gente deve procurar ajuda em qualquer situação, né? Exato, né? E eu acho que é isso, assim, tentar ouvir essa pessoa, né? Levar a sério ela é muito importante, né? Tu poder validar aquilo que a pessoa tá falando, né? Porque às vezes o que é algo terrível para mim não é para ti, né? Mas a gente poder escutar aquela pessoa, tentar ajudar ela, encaminhar, fazer um passeio, né? Dar alguns momentos de alegria. Sabe que esses dias eu tava, cara, era tarde da noite, assim, eu tinha me acordado no meio da noite ali e tal, daí fiquei sem sono e tal, comecei a olhar meu celular, né? Eu acho que 100% das pessoas fazem isso, né? Pegar o celular. E daí, cara, uma pessoa que eu conheço botou uma postagem, assim, que eu achei muito, muito pra baixo, assim, sabe? Mas uma coisa fora do comum, assim, né? No meio da madrugada. E daí, cara, eu fui lá no inbox dele, né? Dele e falei assim, e aí, meu, tudo certo? Ô, cara, achei que tu tava muito triste aí, cara. Tu quer conversar, cara? E daí, quando eu não respondeu, tal, quando eu tava quase querendo largar o celular, deu um pin ali, o cara, cara, desculpa aí, cara, tomei umas aí, não tô legal, não sei o quê, papá dos caras. Me dá um toque se eu quiser bater um papo e tal. Daí no outro dia ele me ligou, velho, obrigado aí, cara, por tu ter falado que eu ali, tô de boa, só bebia mais. Ele falou, cara, quando tu precisar conversar, nós estamos aí, né, cara, um pouco distante, mas o celular, né? E eu me senti eu senti uma coisa assim, cara, eu acho que esse cara daqui a pouco tá precisando de conversar, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer, de repente, né? Uma ferramenta que a gente pode usar pro bem do celular, né? Exato, ser um ombro amigo, né? Às vezes não precisa ser psicólogo, psiquiatra, né? Às vezes só uma conversa, na verdade só ouvir. Né? Não vai nem conversar muito, mas poder escutar essa pessoa. E até tu falava antes do telefone, é algo bem interessante. A gente lá no acolhimento está implantando assim alternativas para os jovens, né? E aí eu estava lendo uma pesquisa recente que ela diz que você deixar o seu filho mexer no telefone até 1 hora é muito bacana, é positivo para a educação dele, né? Isso 1 hora por dia. Faz parte dessa nova geração e tal, né? Aí, mas passando de 2, 3 horas, isso é prejudicial, né? Porque acaba aproximando quem está longe, né, e afastando quem está perto. E isso é muito perigoso. Essa frase, né? Que legal. E sabe que uma vez eu vi uma pesquisa que 95% das vezes que tu vai mexer no celular, tu acaba te decepcionando com alguma coisa. Tu tá olhando, que engraçado, blá, 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 daqui a pouco alguém ali falou uma coisa que tu achou, blá, 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 tu te irrita e já fica bravo com aquilo ali, uma situação. Eu achei interessante, fiquei fazendo esse exercício. Realmente, tu dá muita risada, porque tu olha o negócio, nossa, tá louco, o que é isso aqui, cara? Uma pessoa falou alguma coisa que tu não gostou, ou tu viu alguma coisa que tu não queria ter visto. Então, enfim, às vezes o celular que a gente falou, rapidinho pra dar uma olhada, se atualizar ali do mundo, né? Ou trocar uma ideia com alguém que tu gosta, legal. Mas se tu passar um pouco do tempo ali, tu acaba te afastando de quem tá aqui do teu lado, né, cara? Vai, muito, muito legal isso que tu falou. Até vou pensar mais sobre isso, eu tenho um filho pequeno, e a gente não pode privar do celular, mas daqui um pouco. Reduzir um pouco, né? E regulamentar esse uso aí, né? Legal. Eu acho que a gente poderia dizer que o auxílio psicólogo, cara, eu acho que hoje uma das profissões, o psicólogo hoje é uma das profissões do futuro, né, cara? Porque o que a gente vê se falar sobre saúde mental hoje é impressionante, né, cara? É uma doença, né? Quando eu digo saúde mental, não é doença, porque tu tem a saúde mental. Mas eu digo problema da saúde mental ali, cara, eu acho que vai ser um mal aí daqui pra frente, a gente vai ter que sempre estar alertando sobre isso, né? Então o psicólogo não tem, é o cara que tá ali como um ouvido, né, para poder auxiliar e se abrir, né? Até recente eu estava vendo, né, um vídeo e aí falava sobre a inteligência artificial, né, que é algo que tem nos tomado também, né, hoje no trabalho, nas redes sociais. E aí era uma pergunta assim, como seria o futuro, né? Perguntaram como que seria o futuro e aí ela fala, né, a inteligência artificial traz que essa nova geração, nascidos a partir de 2010, ela vai ser muito conectada. E isso vai trazer muitos avanços, mas também muitos prejuízos. Né? Então eu achei bem interessante, assim, porque imagina uma tecnologia detectar algo que está aí nos nossos olhos, né, e que a gente não consegue fazer, às vezes, um detox de celular, né? Eu até recomendo, né, eu já fiz em alguns cursos, assim, o detox, a desligar 2, 3 dias. E que loucura! Incrível, assim. Não, porque... cara, é impressionante, fui pra praia esses tempos, né, e daí eu cheguei e falei assim, ó, cara, tô de férias, eu não vou mexer no meu celular. Não dá, cara. É uma extensão do corpo, né? Infelizmente. Claro, nos ajuda muito, mas tem essa parada, né? Que tu fica extremamente dependente. Cara, vocês dizem, eu fui no mercado, deixei meu celular em casa. Meu Deus, eu tinha deixado meu coração assim, na mesa. Tava nu, né? Isso, sabe? Cara, o que eu falei pra mim mesmo, né? Em voz alta, assim, cara, só um pouquinho, né, cara?
Tá, o cara falando meu ponto, assim, deixou o celular em casa, tua mulher tá, não tem problema nenhum, cara. Minha mulher sabe minha senha, tá aqui, ó, né? Ela mexe, mas. Não, é perigoso mesmo, desculpa. Não, tô brincando. Mas, cara, eu queria agradecer a tua presença. Ah, me esqueci de falar um negócio. O Isur te mandou um abraço, meu colega de programa, que quase não consegue mais apresentar o programa comigo, que praticamente impossível dele apresentar, mas ele mandou dar um recado pra ti. Que lá na Assembleia Legislativa, cara, ele tá protocolando lá um projeto que eu achei bem interessante. Hoje a gente tem os números de quem morre que fuma. Hoje nós temos um número de quem morre de câncer, né, em função de tal coisa. Hoje a gente tem os números de quem morre em acidente de trânsito, né, e quais as consequências, onde, como que morre, tal. E a gente não tem os números do suicídio. Né? Eu digo assim, detalhado no Rio Grande do Sul, pra gente poder trabalhar isso, porque se tu trabalha quem morre de cigarro, então vamos reduzir, vamos fazer isso aqui, vamos botar aquela fotinho ali, e os números de suicídio pra gente saber a faixa etária, não precisa saber como. Né? Isso a gente concorda, mas a faixa etária, a região, né, que aconteceu, pra gente ver por que tá... dados, né? Poder compilar o cenário dados, disso, a gente poder remediar isso, ou ajudar as pessoas mais, né? O que tu acha disso, cara? Cara, eu acho perfeito, assim, né? Já era uma questão que me incomodava muito, porque mapear, até né, no outro programa que eu vim aqui, eu falei um pouquinho sobre isso, assim. Por que surgiu essa coisa de não poder? Por que não se pode falar, né? Sim. Por que do suicídio? Isso nos Estados Unidos, década de 60 ali, teve um filme muito famoso e o personagem principal, no final do filme, ele comete suicídio com uma arma. E aquilo deu um boom de vários suicídios. Impressionou as pessoas meio que copiaram o vídeo. Exato. É por isso, né, que eles dizem que não se lê em jornal isso. Né? Mas a gente não quer que saia em jornal isso. O que é a proposta lá que ele falou é pra gente saber qual a faixa etária, onde, né? Pra gente saber os porquês. Seria importante assim, para os hospitais, universidades, né, a área da psiquiatria, da psicologia, da enfermagem, poder estudar esses dados e criar mecanismos, né, estratégias, ferramentas, para que a gente possa detectar antes que aconteça. Né? Exatamente. Uma vez eu li que nas cidades do interior, onde todo mundo se conhecia, né, na maioria das vezes, vamos supor, o cara tinha uma ferragemzinha ali, sabe? Daí chegava o seu fulano lá e na ferragem comprava 5 metros de corda. Daí, geralmente, os caras avisavam. Ó, o seu fulano passou e comprou corda, ele tá fazendo uma coisa na casa dele aí, papá. As pessoas meio que nesse boom ali que teve, sabe? Então, não é isso que a gente quer, mas eu digo, ter um número pra tu estudar isso, porque um psicólogo saber, cara, faixa etária tal, até tal, tá acontecendo isso muito. Né? O que será, né, que tá acontecendo? Isso vai até ajudar nas pesquisas futuras, né, em bancos de dados, porque é exatamente isso, né? Por que o pessoal das Forças Armadas comete mais suicídio? Porque normalmente ele tem ferramentas, né, à disposição, que é a arma, às vezes o próprio veículo, né, de ir contra a sua vida, então de provocar um acidente, né? Então é muito importante, eu acho muito interessante isso, né? E o ISUR sempre está com essas pautas da saúde mental, né? Um parceiro nosso aí lá na Assembleia, né? Falando algo que é tão importante. Eu falei pra ele, vamos entrevistar o Romildo, Setembro Amarelo. Ele, cara, que legal, cara. Fala daquela nossa proposta lá. Então te mandou um abraço. E eu queria agradecer mais uma vez a tua presença, cara. E assim, ó, se o cara que tá assistindo aí, cara, eu gostaria até de conversar com um psicólogo, às vezes tô meio triste demais, eu acho que, sei lá, uns pensamentos meio estranhos aí, e daqui a pouco o cara não tem condições de pagar um psicólogo, a gente sabe que é caro, né? Sim. Ou às vezes não quer ir na prefeitura, não quer. Cara, tem opções de teleatendimento, né? Cara, cara, procura aí, tu que tá sentado aí, tá meio triste e tal, tristeza demais aí, triste a gente tá de vez em quando, né? Normal, mas procura uma alternativa, o próprio Romildo aí, cara, tem atendimento, teleatendimento ali, tu mora sozinho, tu mora com alguém, vai lá, te isola lá, senta no teu quarto, bem tranquilo, bate um papo, daqui a pouco aquilo ali já vai te fazer bem, né, cara? Desabafar um pouco com alguém, né? Que nem tu falou, o psicólogo, às vezes, ele tá lá. Eu já fui, cara, várias vezes psicólogo, o cara senta lá e vomita tudo que tá te prendendo aqui, o psicólogo simplesmente ouve, né, cara? Até tem uma teoria que fala que essa queixa é uma queixa vômito. Que às vezes a pessoa tava engasgada, que não precisava vomitar. Solta ali, chora ali, que nem quando tu chorar pra tua mãe. É bom, cara. Bom, né? Quando eu tô falando, de vez em quando, troca aqui pra mim, cara, só pra não parecer que ele tá falando só ali, não é eu. Mas eu acho que isso é importante, cara. Quando eu vou, eu até me dei alta aí do psicólogo, é errado, né? Mas... cara, faz muito bem, né? Tu sai um pouco mais leve, tu toca pra fora algumas coisas, ouve outras que te ajudam e tal. Então, acho que é de extrema importância o trabalho que tu faz. E até mesmo no posto de saúde, né? Hoje tem vários postos de saúde aqui de Novo Hamburgo, né? Da região que tem psicólogo, que pode estar escutando o hospital geral, né? Se você chegar e pedir, né? Pedir atendimento, dizer que a coisa tá difícil, que pensou em cometer suicídio, também, né, tem portas abertas, né? Vão te dar uma medicação daqui a pouco para acalmar, né? Tirar aquele impulso, a ansiedade, né? aquela coisa que tá te sufocando, algo, né?
é muito comum as pessoas falarem, né, nessa angústia, na tristeza, porque quando a pessoa comete suicídio, né, eu sempre falo isso, acho que até falei no outro programa, ela não quer tirar a sua vida, ela quer tirar aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento que ela tem. Exato. Né? E aí, um remedinho, às vezes, numa conversa, a gente consegue, pelo menos, amenizar um pouquinho. Geralmente, isso. quando chega nesse ponto, a pessoa tá muito sozinha dentro daquele problema dela, né? Então, às vezes, uma pessoa que vai te dar uma atenção a mais ali que tu não tenha, ou vai te puxar alguma coisa ali, vai te dar uma coisa pra tu te acalmar, e depois a coisa vai, e só vai. Cara, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado mesmo. Esse mês a gente vai dedicar a isso, a prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Então, contem conosco aqui, mandem mensagens, eu quero participar, tem um programa assim assado, manda aí no nosso direct do Instagram, procura lá, @programa sem noção e troca uma ideia com a gente. Valeu? Obrigado. Continue com a nossa programação. Mais uma vez, boas-vindas aí pro Léo Frank, nosso novo diretor aqui no programa. Tirei o Vitor, mas o Léo já deu umas rateadas hoje. Deixou o Romildo ali aparecendo. Bota o Romildo, por favor. Bota o Romildo na tela aí, ó. E eu falando aqui, ó, e o Romildo ali não mexia a boca. Mas era eu que tô falando, volta pra mim. Aí, ó. É eu, cara. Então já teve a primeira, mas tudo certo. Tá funcionando, tá aprendendo. Gente, obrigado mais uma vez. Continue com a nossa programação. Beijo. Fui!